corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Edição 37, e antes de começar, aquele recadinho de sempre, segue a gente lá nas redes sociais, no @ É Proibido Remar. Pede também a adição na nossa resenha, que está muito boa, várias aleatoriedades, xingamentos, brigas e muitas coisas mais. Vamos agora, então, à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler. Não, vou dar não, relaxa. Boa noite, Hugo. Salve, salve nossos ouvintes aí. Satisfação, mais um programa, mais um episódio semanal nosso. E saudar aí também os camaradas de bancada, o Edu e o nosso convidado especial sem spoiler, que o Hugo gosta de apresentar em primeira mão. E, pô, depois de uma vitória como a de ontem, né, cara? Porra, programa alto astral. O resto é resto, filho. Essas intrigas aí que a galera cria é resto. O Fluminense venceu, o que importa. Mais 3 pontos na conta. É isso. Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros de bancada, ouvintes. Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que cada um for ouvir. E é um prazer estar aqui mais um domingo, contribuindo aí com nossos pitacos e informações e desinformações. Principalmente desinformações. E fechando a nossa escalação, convidado mais do que especial, nosso camarada Bolt. Bolt, seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast. Você aqui, tenho certeza, vai dar aulas pra gente. Estamos aqui para aprender com você. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Pô, que aula nada. Só vim aqui bater um papo com vocês de Fluminense, que é sempre um prazer. Grande abraço aí para você, Hugo, para o Hugo Tati também, para o Eduardo. Já conheci o Eduardo e o Hugo Carvalho pessoalmente. O Otati só de Twitter, infelizmente ainda não. Estou conhecendo hoje, né? Mas, enfim, acompanho o podcast de vocês, curto muito. Um abraço aí para todos os ouvintes também e saudações tricolores. Vamos que vamos. E hoje, só para explicar para os nossos ouvintes, um pouquinho diferente, nós não vamos ter o giro de notícias por problemas técnicos e vamos passar diretamente para o tema principal, onde nós vamos falar sobre o Maracanã, mas o Maracanã original, o Maracanã de verdade, aquele que infelizmente acabaram. Então, vou passar a bola para o Bolt. Bolt, o que você quer falar aí sobre o Maracanã, a relação com o Fluminense? Você que sabe tudo de Fluminense aí, fique à vontade, meu camarada. Hugo, falar de Maracanã, sei lá, é um assunto tão amplo, tão maravilhoso, né? O Maracanã é a nossa segunda casa, ou sei lá, talvez até a primeira. Eu já mudei de casa, mas eu frequento o Maracanã desde que eu estou no colo dos meus pais. Então, assim, algumas das minhas lembranças mais felizes foram vividas lá. Algumas das lembranças mais remotas, assim, né, das nossas vidas. Sei lá, tudo que a gente já viveu, o Fluminense e o Maracanã sempre foi uma presença muito forte. Então, por mais que, sei lá, hoje em dia o Maracanã esteja muito descaracterizado, né? Quando eu falo de lembranças afetivas, assim, das mais queridas, eu me refiro mais ao antigo Maracanã, né? Esse Maracanã novo aí eu acho, sei lá, meio frio, elitizado, desfigurado, descaracterizado, não tem mais não tem o mesmo encanto do antigo, na minha opinião, né? E do Maracanã era um programa assim, era uma coisa. Pô, o Maracanã antigo cheio era uma coisa colossal. Assim, você entrava, você subia as rampas, você entrava pelo túnel da arquibancada e dava de cara com aquela imensidão. Era uma coisa muito forte. Quase todo mundo que entrava no Maracanã pela primeira vez, isso é uma memória muito forte. Mas, enfim, e o Fluminense conquistou grandes glórias lá, né? Desde 51, quando conquistou seu primeiro título lá, no Campeonato Carioca de 51. Torcida sempre
presente, proporcionando grandes festas, momentos inesquecíveis. Enfim, é um assunto bem abrangente, né? Mas prazeroso de falar. Boa, boa. Edu, o que você quer comentar aí também? Dá um panoramazinho aí pra gente sobre o Maracanã. O que você tem a dizer aí sobre o Maracanã? Depois eu vou fazer perguntas para vocês três depois. Vou pensando aqui as perguntinhas capciosas. Que bom que você começou aí a ordem pela idade, né, cara? Que aí eu sou o último, o mais novinho, o que tem menos a contribuir. Não, ordem crescente. O Edu viu o Maracanã ser construído. O Bolt vai reclamar disso aí. Você falou que começou pela idade. Verdade. Eu Foi também só uma acho. crescente. Foi só uma zoeirinha com o convidado. Não, mas como falou o Bolt, assim, Maracanã nos remete às nossas memórias mais remotas e queridas, né? Assim, entrar naquele estádio gigantesco, aquela parada de cimento, assim, monumental. E, na verdade, era uma tradição, né? Assim, eu sou carioca, criado em Jacarepaguá, em rua de casa, então a galera se conhecia muito. E, assim, é óbvio que a minha paixão pelo Fluminense vem desde o berço, né? Mas era uma tradição carioca realmente aí ao estádio. Então, assim, eu fui a muitos jogos do Botafogo, fui a muitos outros clássicos, porque a galera da rua se reunia, ia para o estádio e acabava indo também, como muitos deles foram comigo a outros jogos. E isso se perdeu, né? Porque, assim, na nossa cabeça hoje isso é uma parada impensável, né? A gente ia a jogos de outras equipes, mas fazia parte dessa cultura e dessa obrigação carioca que era ir ao estádio. Praia e Maracanã era o domingo perfeito. O Eduardo falou uma coisa interessante aí, né? Tinha essa coisa, o carioca tinha essa coisa de ir em todos os jogos. Não em todos, mas ir também nos jogos dos outros times. Eu vi a final do Brasileiro de 85, Bangu. Eu vi a semifinal semifinal do Brasileiro de 86, América e São Paulo. Vi o Vasco ser campeão carioca em 87. Vi vários jogos, além de centenas de jogos do Fluminense, é claro, né? Eu vi vários jogos de outros times também. Era uma coisa... Porque antigamente, nessa época, muito raramente transmitia um jogo ao vivo para o Rio de Janeiro. Um jogo no Maracanã era transmitido ao vivo. Então, se você não fosse ao jogo, você não via. Então, as pessoas iam... Hoje em dia é muito cômodo, né? Você faz seu pay-per-view, fica em casa e vê todos os jogos no conforto do seu sofá. Mas nessa época, se você não fosse, você não via o jogo mesmo. Então, tinha também essa cultura assim, de muita gente ir nos jogos dos outros times. Uma coisa um pouco mais antiga, assim, meu pai que mencionava para mim, até a seleção treinava no Maracanã. Meu pai já mencionou conversas comigo isso, que ia às vezes pro Maracanã para ver a seleção treinar. Hoje, assim, seleção e Maracanã relação nenhuma, né? Quase zero. Se a seleção puder, nem joga no Maracanã, como já várias vezes aconteceu em preparação de Copa da seleção jogar nem no Maracanã. Xará, seus comentários aí sobre o nosso querido Maracanã, finado e querido Maracanã. Cara, os comentários aí dos camaradas, esses comentários iniciais me contemplaram. Eu sou um pouquinho mais novo, eu sou mais novo aqui da bancada, mas comecei aí no Maracanã no início dos anos 2000. Acho que o meu primeiro jogo foi 2001, Fluminense e Vasco, no Carioca. E é isso, assim, as lembranças que a gente tem do Maracanã. Eu não vivi o Maracanã como provavelmente vocês viram, sem qualquer tipo de ofensa à idade de vocês, mas Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? Aquele público, um público, um quantitativo imenso de gente. A gente estava até falando aqui em off, e a bola que eu ia jogar para o Bolt agora, sobre a questão dos públicos, né? Se ele consegue mencionar aí os maiores públicos que o Maracanã já teve, com jogos do Fluminense, obviamente, para o nosso ouvinte também ficar informado, mas para mim, assim, ao mesmo tempo que é muito prazeroso falar do Maracanã, eu fico com uma certa tristeza também, sabe? Porque para mim o que fizeram com o Maracanã é um bagulho muito criminoso, assim, né? Hoje eu vou para o Maracanã e o Bolt falou dessa questão do ritual. Para mim o ritual hoje de Maracanã é completamente... Quando eu entro nisso que a gente pode chamar de Maracanã ou não, né? O Edu gosta de chamar de Arena Tijuca,
mas quando você entra no estádio, a magia assim, é outra mesmo, é um estádio frio, você parece que não está no Maracanã, parece que você está em um outro estádio, assim, né? Meio que destruíram o Maracanã e colocaram um outro estádio no lugar. Mas é isso, então vou jogar essa primeira bola aí pro Bolt pra gente ver se a gente fala um pouquinho da questão dos públicos. Eu acho que depois a gente pode falar até de títulos também, enfim, jogos marcantes. Uma informação assim que os tricolores mais ligados em história e tal sabem bem, é que o recorde de público, recorde mundial de público em jogos de clubes, foi o Fla-Flu, que decidiu o Campeonato Carioca de 63, né, 1963, com 177 mil pagantes. O recorde do estádio é o Brasil e Paraguai das eliminatórias em 69, que deu 183 mil pagantes. Tem algumas pessoas falam em público presente e tal, mas acho que para ficar mais justa a comparação, não comparar coisas distintas, vamos se fixar no público pagante, né? Então, o recorde do Maracanã é 183 mil no Brasil e Paraguai. Acredito que o segundo maior público já é esse Fla-Flu de 63. E outro jogo que teve um público assim absurdo foi a final de 69. Aí essa vencida pelo Fluminense, 3-2, uma final histórica que até rendeu uma famosa crônica do Nelson Rodrigues, que é uma das coisas mais lindas que existe. Quem não leu ainda a crônica do Nelson Rodrigues sobre essa final, procure ler, que é uma das coisas mais lindas que já se escreveu sobre futebol. De preferência assistindo as imagens do canal 100, né? Também. Boa. E esse jogo deu 171 mil pagantes. Então você imagina, assim, Maracanã hoje cabem, o público oficial deve ser, sei lá, capacidade máxima 75, 80 mil. Você imagina o Maracanã com 170 e tantos mil pagantes, né? É uma coisa inimaginável, era realmente uma coisa colossal. Mas eu acredito que os posso dois... fazer só um parênteses? Eu sei que você falou claro. que vai focar aí só na questão dos pagantes, mas é importante falar que, assim, 60 e poucos mil pagantes, certamente devia ter muito mais gente, até porque o controle de acesso eu acho que era menor, vamos dizer assim, então a chance de não pagantes era muito maior, até nesse jogo aí do Fla-Flu. Muita gente fala isso, né? Você se mencionou até para ser justo, porque, claro, você não tem como mensurar a quantidade de pessoas presentes porque não tem como controlar isso. Pagante você tem um número fixo. Mas é importante para o pessoal ter ideia de que provavelmente tinha mais gente ainda. Não, papo de 190, 200 mil pessoas. Eu vi uma matéria acho que no Globo, que fala exatamente desse Fla-Flu de 63. E aí coloca que os números oficiais seriam esses 177 mil pagantes e 194 mil presentes. Isso números oficiais, né? Mas é isso. A própria matéria cita que, por relatos, por registros, acredita-se que tinha até bem mais do que 194 mil presentes, assim. É bizarro imaginar isso, né? Eu tava falando com o Edu aqui em off. É bizarro você imaginar 200 mil cabeças no Maracanã. Eu acho que, assim, na verdade, o Maracanã nunca coube 200 mil, né? Mas as pessoas se aglomeravam nos corredores de acesso, ali naquela parte de cima que tem aquele anel de circulação, né, que dá para as arquibancadas, ali ficava uma multidão. Ficava gente até na marquise. Então, lá embaixo, ficava gente sentada no chão com a perna para fora. Isso eu já cheguei a ver em alguns jogos. Eu já assisti jogo com gente sentada no degrau, no outro, e gente de lado no degrau. De lado. Assim, uma galera toda de lado. Eu cheguei a ver isso, eu me lembro, em jogos do Brasil em 89, nas eliminatórias e na Copa América de 89, eu cheguei a ver gente sentada assim de lado entre as duas fileiras. Então, eu acho que caber 200 mil pessoas, na verdade, nunca coube, mas as pessoas davam um jeito de entrar, até por aquela questão que eu falei antes, de que o jogo não transmitia. Então, as pessoas queriam estar lá, não importa como, para poder, mesmo vendo mal, sem ser nas melhores condições, as pessoas queriam estar ali. Que quem não na crônica que eu citei de 69, o Mário Filho fala, o Nelson Rodrigues fala: quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu.
Então, acho que as pessoas encaravam meio que desse jeito. Se você não foi no Maracanã no jogo de domingo, você não viveu. E dava-se um jeito de acomodar aquela multidão ali. Mas eu acredito que uma curiosidade assim que eu uma vez estava pesquisando assim sobre públicos e tal, eu acredito que os 2 jogos que tiveram maior número de torcedores do Fluminense tenham sido a final da Taça de Prata de 70 contra o Atlético Mineiro, que deu um público pagante de 112 mil, e a semifinal do Brasileiro de 84 contra o Corinthians, essa sim deu um público de 118 mil. E com um jogo não de torcida única, mas não foram jogos que a torcida visitante foi enorme. Sim. Então, eu acredito que esses 2 jogos, não sei qual dos 2, tenham sido os 2 jogos com o maior número de torcedores do Fluminense no estádio. Porque teve também a famosa invasão corintiana em 76, que não foi tão... acredito que a torcida do Corinthians não estava tão gigante quanto a mídia antitricolor hoje em dia diz, mas sem dúvida estava muito grande e acredito que tinha menos tricolores nesse jogo da invasão corintiana do que nos 2 que eu citei. Esse jogo aí, deixa eu complementar, porque esse jogo eu acho engraçado, conforme o tempo vai passando, era 40 mil, que eu acho que, se eu não me engano, corrija aí, Bolt, o Horta deu 40 mil mesmo ingressos para os corintianos. Essa informação confere ou é mais uma desinformação do podcast? Não, eu não lembro. Sinceramente, o número exato eu não lembro. Eu sei que o Horta foi a São Paulo desafiar deu dezenas de milhares de ingressos. E não só isso, ele foi a São Paulo, deu entrevistas nas rádios paulistas desafiando a torcida do Corinthians a vir para o Rio. Ele realmente queria promover um espetáculo muito além de um jogo com o Fluminense como mandante absoluto. Isso aí é um dado, não é uma opinião, não é um achismo. Isso aí de fato aconteceu. O Horta quis promover esse jogo como algo maior. E aí é engraçado que vai ele aumentando. Não contava com a chuva, né? E acabou que o tiro meio que saiu pela culatra. Mas realmente veio gente pra caramba, encorpada pelas torcidas rivais, obviamente. Então a torcida do Corinthians estava muito grande. Não acredito que estava nem meio a meio. Hoje em dia já tem gente que o mito que é a maioria, né? Já tem gente que fala até que a torcida do Corinthians era a maioria. Então, isso que eu tô falando, porque o que eu ia comentar é esse, que era 40, aí meio a meio, aí tinha mais corintiano tricolor. A pessoa não tem. Aí eu falo assim, sempre quando o pessoal fala isso, eu falo assim, gente, para e pensa o que estão falando. Assim, não tem nem como, hein? É uma coisa assim, inviável de se acontecer. É óbvio que o feito da torcida do Corinthians, da torcida do Corinthians na invasão é algo magnífico para eles. Só que assim, daí você fala que tinha mais corintiano do que tricolor, pô, pelo amor de Deus, não tem nem como isso acontecer, né? Mas fala aí, Bolt, desculpa, te cortei. Não, Edu pediu a palavra, quer falar, Edu? Não, eu ia falar com relação ao jogo de 84. É bom lembrar que nós vencemos o primeiro jogo lá de 2-0, por 2-0. Então, assim, a torcida deles não veio em grande número. Eu fui esse jogo, lembro até porque lá a porrada comeu, né? Teve confusão com a torcida do Fluminense e tal, então os ânimos estavam acirrados e a torcida do Fluminense estava muito grande e eles estavam com um espaço grande na arquibancada, com aquele cordão de isolamento de PM de cima e embaixo, ocupando tinha pouca gente para muito espaço, né, reservado. E a torcida foi empurrando o cordão de isolamento. Chegou uma hora que eles empacaram ali o cordão e a torcida invadiu por cima, né? Assim, caralho, você via aquela galera invadindo por cima e varrendo, chega ele corre. E o Maracanã inteiro, porrada! Cena linda. O jurídico não curtiu isso. Falar isso, vai lá, jurídico. Pode falar aí. O que você tem a dizer sobre isso? Se bem que o jurídico não pode estar falando muita coisa, não. O grupo da resenha hoje colocaram a cena agora recente do Grenal. Aí os jogadores com um caixão. Aí eu até comentei, pô, futebol respira. Porque a verdade é essa, né? Cenas lindas que a gente espera. O que eu ia falar é que a gente fala de público, a quantidade, né? Mas eu acho que também é interessante a gente trazer isso, ponto de
quem ia ao jogo, né, cara? Que é o perfil do torcedor. Boa. Quando a gente fala hoje, cabem 70, 80 mil, só que os ingressos são preços altíssimos, né? Então, o perfil das pessoas que acessam hoje, podem acessar hoje o estádio e um jogo do seu time, é outro completamente diferente desses anos que a gente está citando, né? Então é só, enfim, trazer esse ponto de reflexão também, que quando a gente fala que iam públicos de 120 mil, 150 mil, só pelas fotos, né? E aí os registros estão aí na internet e comprovam isso. O Edu mesmo falou que estava com um livro sobre o Maracanã, e tem registros fotográficos, né? Percebe que era realmente futebol muito mais popular, democrático, né? Que as pessoas de fato conseguiam. Acho que a geral simbolizava muito isso, né? E o fim da geral sacramentou já explicitou, né, esse processo mesmo de elitização. Foi muito significativo o fim da geral no Maracanã, né? Enfim, só trazendo esse ponto de reflexão também para o nosso bate-papo. E isso que você falou, Xará, é importante porque o processo de destruição do Maracanã não foi uma coisa abrupta, né? Assim, com essa Arena Tijuca, como o Edu fala. O processo foi uma coisa gradativa. Foram minando o Maracanã aos poucos. Seja elitizando, seja mudando as suas características. A geral era uma coisa gigantesca. Eu lembro que eu peguei a geral, cheguei no Maracanã de geral, mas não era a mesma geral. Eu peguei até em 95, eu estava na arquibancada, naquele famoso gol de barriga, mas tinha muita geral ainda. Mas quando eu frequentei a geral já no início dos anos 2000, já era menos, era uma geral pouco representativa, aí depois tiraram em definitivo, então aí mudaram a arquibancada, mudaram uma vez, duas, três, até que chegaram na morte definitiva, que é o que se tornou o Maracanã hoje. Alguém quer comentar aí sobre esse assunto? Não, eu queria falar com relação ao espaço físico, né? Deixando um pouco de lado, por enquanto, a parte financeira e social do público, mas primeiro teve, talvez o Bolt possa me corrigir, eu acho que primeiro foi só uma obra de retirada, quer dizer, de colocar as cadeiras, né, que foi, acho que a primeira obra, que botou a branca, a amarela e a verde. Não teve nenhum tipo de outra mexida estrutural. Anos depois, eles mantiveram as arquibancadas, mas aí melhoraram o estádio, ao meu ver, porque eles aumentaram o piso das cadeiras inferiores, que era uma merda, né? Era um dos piores lugares para assistir jogo ali, porque era tão ruim quanto a geral. O camarote do Maracanã, para vocês terem ideia, do Maracanã concretão, era um espaço de concreto, assim, com 4 cadeiras de madeira, atrás das cadeiras azuis. Quer dizer, o camarote era talvez o pior lugar do estádio para assistir o jogo. Edu, o pior lugar para assistir o jogo. Só um parênteses. A cadeira azul era... Desculpa, Não, fala aí, Bud. Não, é que o Eduardo falou da cadeira azul, né? Era um parâmetro de Maracanã cheio, porque a cadeira azul realmente era péssimo para ver jogo. Sim. Então você tinha jogos de, sei lá, 90, 100 mil pessoas com a cadeira azul meio vazia. Exato. Quando a cadeira azul enchia, você pode ver em imagens de jogos antigos, se você vê a geral e a cadeira azul meio que com um blocão compacto de gente, esses são os jogos de 140, Sim. 150 mil pessoas. E para relatar isso, não 140, 150, mas para relatar isso... Ou até mais, né? E no caso, o exemplo que eu vou dar, o meu exemplo pessoal, um pequeno exemplo sobre isso, já foi em 2003, cara. Eu fui de cadeira, porque isso é importante falar até pra galera mais nova, que hoje a gente compra o ingresso muito antes, né? Isso não existia, as pessoas compravam o ingresso no dia do jogo. Eu lembro que na final de 2013 eu fui para Maracanã, aí não tinha mais arquibancada. Aí eu tive que comprar na cadeira. Muito isso que você falou. Como não tem arquibancada, então, não tem jeito, vamos de cadeira mesmo. Eu fui de cadeira, tipo assim, horrível. As faixas ficavam embaixo, aí a cadeira tinha rua em cima, você ficava naquele espaço ali de imagem péssima, assim, realmente era bem ruim mesmo. Cadeira desconfortável. Não tinha nem ter, mas já que tinha uma cadeira de ferro ainda por cima, assim, tudo desastroso, assim. Mas fala aí. Não, o que eu ia falar só antes do Edu continuar é que nessa primeira mudança, Edu, tu falou de colocar as arquibancadas, né, verde, amarela, e isso já deu uma limitada em termos de público, né? Já seria com essa finalidade também, né?
Porque eu acho que a partir desse momento já deve ter diminuído a capacidade do estádio, assim. Sim, já diminuiu bastante. Certamente. Mas aí veio uma segunda obra, eu acredito que em 2007, porque eu lembro muito bem que nos primeiros jogos da Copa do Brasil de 2007 eu fui de cadeira por algum motivo, que eu não lembro qual, e estava muito bom ali, porque eles elevaram o piso da cadeira, mantiveram os 2 setores da arquibancada, e já não tinha mais geral, né? Foi para o PAN, Mas Eduardo. Essa poderia obra aí foi ter. para os Jogos Pan-Americanos Sim, de 2007. exato. Por isso que eu fui nos jogos da Copa do Brasil, né? Tinha acabado de inaugurar ali, eu fui de cadeira, tava bonzaço de assistir, e poderia ter acabado por ali, né? Era um puta estádio perfeito, assim, já não como antes, mas tava de bom tamanho, né? Foram pequenas, foram várias mudanças ao longo do tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro do Maracanã fechado para reforma várias vezes, mas várias. Acho que a primeira mudança que começou a mexer assim com a nossa rotina foi quando eles colocaram aquela grade no meio do campo, aquelas 2 grades criando um setor central ali, né? Que tirou a nossa possibilidade de rodar o Maracanã vendo o jogo, que era uma coisa era uma coisa maravilhosa, né? E a gente chegava atrasado no jogo, entrava de um lado, se o Fluminense estivesse atacando para o outro, você ia dando a volta vendo o jogo. No intervalo, você dava a volta por dentro da arquibancada. E a partir desse momento não foi mais possível. A segunda, que foi Isso foi que ano, mais ou menos, Bolt, sabe? Olha, eu tenho uma lembrança, eu posso estar enganado nisso aí, tá? Mas eu tenho uma lembrança de já no Brasileiro de 95, que o Carioca foi no primeiro semestre, e com certeza isso não tinha ainda. Mas já no Brasileiro de 95, eu acho que já botaram uma grade, já botaram essas grades. Depois teve essa reforma que eles colocaram as cadeiras, que o Eduardo falou, que foi, salvo engano, foi para o Mundial de 2000, Mundial de Clubes. Foi isso mesmo. Mas antes disso já tinha grade. E aí depois veio a primeira mudança muito dramática, que foi o fim da geral, né? Que eu acho que é uma coisa que, porra, era um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, a geral. Era a porta, a possibilidade da pessoa com menos condição ir participar da festa. Tinha aquelas figuras caricatas, né? Aqueles torcedores que iam para aparecer na televisão, fantasiado. Porra, aquilo ali era uma coisa espetacular, cara. A cultura do Rio de Janeiro passa pela geral do Maracanã. Puro suco de Rio de Janeiro, né? Porra, mas muito. E tem um filme chamado Geraldinos, não sei se vocês já viram. Triste. Pô, Final é triste. Triste, o filme é lindo e triste, né? Quem não viu esse filme também recomendo fortemente, deve ter 1h e pouco de duração. Passou tempos atrás no Canal Brasil, quando eu vi, mas se bobear tem até no YouTube. Filme maravilhoso. E eu me lembro até que o último jogo da geral foi um Fluminense São Paulo, em 2005, acho que era a primeira rodada do Brasileiro de 2005, foi a despedida da geral. O Fluminense deu esse jogo de 2-1 até, 2 gols do Tuta. Mas aí começaram as obras para o PAN, justamente para o PAN. E aí fizeram essa parte de elevar a cadeira e acabar com a geral, né? Mas eu acho uma pena que o povo carioca não tenha resistido a essa modernização, porque realmente ali se perdeu muito já. Só fazer uma correção aqui para não ficar ruído. Falei que é triste, mas o filme é extremamente necessário e reforço a recomendação do Bolt para que todos assistam, porque é muito importante. É triste porque a história do que eles retratam lá é triste, é realidade, né? Mas assim, retratar a realidade mesmo sendo triste é extremamente importante. Só complementando e confirmando, tá no YouTube. Tá no YouTube, tá? Então fica aí a confirmação para os nossos ouvintes poderem assistir lá no YouTube. Vamos botar o link depois nas redes sociais também. Vale a pena para o pessoal poder ver. E até o gramado do Maracanã hoje é menor. Eles botaram nesse padrão FIFA aí, que é um pouco menor do que o antigo, que era uma coisa que tradicionalmente era difícil para um time vir aqui fazer uma retranca e tal, que o gramado era muito... A distância das laterais era muito grande. Era então, 110 por 75, se não me engano. Era quase as medidas máximas permitidas. Só hoje em dia nem sei se ainda...
Maracanã e Moça Bonito nessas dimensões. Hoje em dia eu nem sei se ainda existe esse negócio de dimensões máximas e mínimas ou se é tudo igual. Mas o Maracanã, certamente, eles, com essa última reforma para a Copa do Mundo, eles diminuíram o gramado também. E para mostrar que foi uma destruição gradativa, né? Nos últimos tempos da geral, eles já dividiam as torcidas, né? Que já era uma coisa bizarra. Esse foi esse momento que eu peguei, na geral, assim. Que já, nos anos 2000, se eu não me engano, que já era, assim, dividido. Pô, não tem nem lógica, perde totalmente o sentido da geral, toda a magia da geral, né? Acho que já mostra também que talvez já tivesse tendo uma mudança de perfil, assim, de torcedor, né? Que a gente também pegou, sei lá, talvez eu e Eduardo, a gente pegou uma época que é ainda um pouco romântica. O Eduardo falou meio que em tom de brincadeira sobre essa questão dessa briga que aconteceu em 84, mas era diferente também, cara. Ninguém chutava a cabeça de ninguém, ninguém dava Não, tiro em ninguém, era uma coisa muito diferente. Então, sei lá, até nisso, mas aí já não é um problema do Maracanã, é um problema da nossa sociedade, né? Mas o perfil do torcedor era um pouco diferente também. Pô. Agora, um outro ponto que a gente podia... Se você me permite, Xará, eu queria ver se o Bolt poderia falar um pouco da relação do Fluminense, histórica do Fluminense com o Maracanã. Se poderia, Bolt, trazer alguma questão aí, o histórico do Fluminense de relação com o estádio Mário Filho. Eu acho que a nossa, sei lá, desde que ele foi construído, é nossa principal casa. Mesmo a gente tendo mantido Laranjeiras por boa parte desse tempo, apesar que ela foi fechada, Laranjeiras foi fechada em 1970 e reabriu em 86, ficou 16 anos fechada. E agora fechou de novo, agora, né? Não é bem agora, fechou de novo em 2003, o último jogo oficial, e até hoje não tem jogo lá. Mas boa parte do tempo o Fluminense teve os dois estádios para usar, mas assim, usava muito mais o Maracanã, não tinha hipótese de um jogo do Fluminense contra um time grande, por exemplo, não ser no Maracanã. E a gente, sei lá, a gente conquistou muita coisa, desde esse primeiro título carioca de 51, que eu já mencionei, até o segundo, passando pelo segundo, que foi o Mundial, né, a Copa Rio, que é o nosso Mundial, que, aliás, a gente jogou por ter sido campeão carioca de 51. Muita gente pensa que é um torneio oba-oba, assim, que, sei lá, convidados, mas não, o Fluminense não tinha campeonato brasileiro nessa época, então jogou o Fluminense, que foi o campeão carioca, e o Corinthians, que foi o campeão paulista. Então, esses foram os dois primeiros títulos de uma série. Pô, a gente, sei lá, chovendo molhado aqui, jogos, essa final de 69 que a gente já comentou, final de 71 contra o Botafogo também entrou para a história, época da máquina, gol do Doval na prorrogação, uma série de finais assim antológicas, gol de barriga, o tricampeonato, os 2 gols do Assis, os títulos que o Fluminense levantou no Maracanã com jogos assim, que a gente não ganha título de qualquer jeito, né? Tem time aí que o juiz dá uma ajuda, eles vão lá e ganham, sei lá. Ou então o juiz dá 2 ajudas, às vezes 5 ajudas. Ou quantas forem necessárias. A gente ganha, os nossos são épicos mesmo, e geralmente. Então tem sempre quase todos eles têm alguma história especial. O próprio título de 80, que foi o primeiro da minha vida, que eu era muito pequeno, mas foi o primeiro time que eu soube escalar. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho, Rubens Galaxy, Delei, Mário Gilberto, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Esse time, em 80, eu tinha 4 anos, mas nos anos seguintes, que aí o Fluminense voltou a ser campeão em 83, mas nos anos seguintes, jogando lá meu joguinho de botão, eu falava o nome desses caras. Foi o primeiro, eu me lembro claramente que foi o primeiro time do Fluminense que eu soube escalar, e nunca mais esqueci. Temos quase uma enciclopédia humana aqui. Mas eu recorro muito, não é só de memória. Nesse caso mas também não é que eu tenha qualquer informação de cabeça. Eu tenho meus alfarrábios aqui para
para consultar, guardo muito vídeo, muita coisa. Para os nossos ouvintes, Bolt, que tem um dos maiores acervos sobre o Fluminense. Que aí eu registro e, claro, meus parabéns aí pro Bolt, que é uma enciclopédia, como disse meu xará. Esse jogo de 80, a final de 80, tem uma lembrança de não presença no Maracanã. Né? Meu pai foi ao jogo, a gente tinha uma casa em Guaba, né? no grande balneário carioca de Guaba Grande. E a gente estava lá, acho que meu pai voltou antes, eu, implorei para ele me levar ao jogo, eu tinha 8 anos. Aí ele usou aquela palavra, aquela frase clássica, que na final é muito perigoso, está muito cheio. Não sei o que ele ia fazer, se queria dar um perdido, sei que não me levou. Aí eu já estava em casa quando ele chegou, eu lembro dele estacionando o carro assim. Talvez sejam assim, uma das lembranças mais marcantes da minha infância mais remota. Aí eu gritando é campeão lá de cima. E antigamente os times eram o campeonato carioca, né, na verdade, os estaduais, mas principalmente o carioca era um dos principais, ou se não o principal título, né, que o clube podia conquistar. Tinha o brasileiro também, mas o carioca era bem melhor pela rivalidade. E sempre que um time era campeão, todo ano, no ano seguinte saía o LP. E até pouco tempo atrás eu tinha o LP desse título de 80, que era campeão, aí tocava marchinhas de carnaval e alguns gols da campanha. Eu ia trazer só um ponto, eu até pedi a confirmação aí da informação para o Bolt. O primeiro gol no Maracanã foi de um jogador do Fluminense, né? Foi Fala aí. o jogo de inauguração foi Seleção Carioca contra a Seleção Paulista. Se não me engano, foi 3-1 para a Seleção Paulista, mas o Rio abriu o placar com o gol do Didi. Primeiro gol do estádio foi do Fluminense, sim. E do novo Maracanã foi do Fred, né? E do Genhão foi do Fluminense também. Do Alex foi do Alex Dias. Isso, é verdade. Mas o primeiro gol de um jogador do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense no Maracanã foi do Orlando Pingo de Ouro. No primeiro jogo que o Fluminense jogou no Campeonato Carioca de 50 contra o Olaria. Foi 2-2 esse jogo. E o Orlando Pingo de Ouro fez os 2 gols. Então o primeiro gol do Fluminense no Maracanã foi esse. Que, aliás, abrindo um rápido parênteses aqui, no Campeonato de 50, o Fluminense fez uma campanha muito ruim. Estava um time ainda em formação, que viria a ser campeão no ano seguinte, né? E a gente até demorou um pouco a ganhar um jogo. A gente só foi ganhar o nosso 6º jogo no Maracanã. A gente empatou com o Olaria, empatou com o Bom Sucesso, perdeu do América, só foi ganhar o 6º jogo. Mas, porém, ganhou os 3 primeiros clássicos. Nossa primeira vitória foi contra o Botafogo, 1-0, gol do Didi. E a gente também ganhou o primeiro clássico contra o Vasco e o primeiro clássico contra o Flamengo no Maracanã. Mesmo fazendo uma campanha péssima, o Fluminense ficou em 6º lugar, se não me engano, no campeonato de 50, mas o Flamengo ficou em 7º. Tudo normal. Ponto importante. E que foi o campeonato que deu, que gera polêmica até hoje, que deu ao Vasco o direito de escolher um lado fixo na arquibancada, né? O Vasco ganhou esse primeiro campeonato em 50, ao que consta, estava combinado que quem ganhasse escolheria um lado fixo. E o Vasco, então, escolheu esse lado à direita das tribunas, que hoje é nosso. Boa. Mais algum complemento aí? Eu queria reforçar o que o Xará falou aí, pedir a lembrança mais antiga. O Bolt já deu um spoiler da dele, mas vamos reforçar. A lembrança mais antiga que cada um de vocês, e depois eu vou falar também, a minha que vocês têm do Maracanã. A minha deve ter sido em 81, 82. Assim, o Fluminense foi campeão em 80, não foi a final. Devo ter ido nos anos seguintes, né? Foi um Fluminense Vasco no Maracanã. Foi eu, meu pai e minha mãe. Infelizmente, dia de derrota. Lembro que estava 3-1 Vasco, a gente estava começando a descer já a arquibancada e com o ouvido no rádio, obviamente, né? Sempre adepto ao radinho de pilha. Aí tinham marcado o pênalti Fluminense. A gente voltou, consegui assistir o pênalti. Não lembro se foi o Cláudio Adão que fez o pênalti, o gol de pênalti. Lembro do jogador do Vasco que depois jogou no Fluminense, o Mauri, que fez gol nesse jogo. E de 83 para aí diante, estava sempre presente na maioria dos jogos ali.
Meu pai já não ia tanto, mas eu ia com quem quisesse me levar. Vou fechar com o Bolt. Xará, fala aí, Pô, tua lembrança minha- mais antiga aí do Eu dei um Maracanã. spoiler também, né? Foi o primeiro jogo também, 2001. Salvo engano, foi naquele. Ih, o celular tocando aqui. Erro de gravação. Foi aquele. Acho que o Fluminense empatou 3-3, sei lá, uma parada assim. Carioca de 2001, Fluminense e Vasco. É a primeira lembrança, né? Eu acho que nesse jogo eu fui de branca, fui de arquibancada branca com meu pai, alguma coisa assim. Então essa é a memória mais antiga. Depois daí, meu pai continuou indo comigo mais algumas vezes, depois ele me perdeu, né? O Fluminense ganhou e aí eu passei sozinho. Bolt, sua lembrança mais antiga do Maracanã. Pois é, cara, vocês falam aí que eu sou enciclopédia, sei lá o quê, mas eu, para falar a verdade, vou confessar uma coisa, eu tenho muita dificuldade de lembrar desses tempos mais remotos, assim, eu acredito que eu tenha começado aí no Maracanã em 79, 80, por aí. Mas, por exemplo, meu pai não tem essa informação. Qual foi o primeiro jogo que eu fui? Meu pai, eu sei qual foi o primeiro jogo que meu filho foi. Se um dia ele quiser saber, ele me perguntar, eu vou saber responder. Eu não sei qual foi o primeiro jogo que eu fui, não tem como. E eu tenho lembranças assim muito remotas assim do início dos anos 80. Eu me lembro de um Fla-Flu que eu acredito que tenha sido em 82, que uma lembrança clara que eu tenho é que antes do jogo estava muito cheio e antes do jogo um cara invadiu um Geraldino invadiu correndo assim, o campo foi no centro do gramado e começou a balançar a camisa do Fluminense. E aí depois veio aquele monte de policial em cima dele, ele teve que sair correndo, pular para geral. Eu tenho essa lembrança clara na memória. E uma lembrança que eu tenho, que eu acho muito legal, essa eu tenho claramente também, que a minha família, por parte de mãe, é toda Vasco, né? Por parte de pai é Fluminense, por parte de mãe é Vasco. Então, meus tios, meu avô, eles às vezes me levavam no Maracanã também. E em 83, teve um Fluminense e Vasco, que meu pai não foi, e eu fui na torcida do Vasco com essa ala vascaína da minha família, né? E o Fluminense ganhou de 3-1 esse jogo. Eu ainda não tinha, assim, eu era uma criança muito pequena, não tinha esse fanatismo ainda. Mas eu me lembro, assim, no final do jogo, a torcida do Fluminense fazendo, eu vendo de frente, né? Acho que talvez tenha sido a única vez na vida que eu tenha tido essa oportunidade. E eu vendo de frente a torcida do Fluminense fazendo festa, as bandeiras, as cores. Eu me lembro bem a torcida cantando Tá Chegando a Hora no final, e todo mundo em volta de mim com cara de bunda. Pô, eu acho que nesse dia que eu realmente foi a minha afirmação como tricolor, que eu naquele lugar ali, naquele momento, eu pensei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar lá do outro lado. E essa é uma lembrança que eu guardo também com carinho, que eu acho que foi um episódio bem legal. Boa, muito boa essa história. E a minha lembrança, cara, eu também não sei precisar lembrança mais antiga do Maracanã. Eu vou falar o que eu acho que foi meu primeiro jogo. Eu também não tenho, eu não sei o ano exato. Foi no início dos anos 90, da década de 90, mas eu não me lembro precisamente o ano. Se foi 91, 92 ou 93, não me lembro. Eu sei que era o Fla-Flu. E eu lembro que foi meu primeiro jogo, minha primeira lembrança, e eu acho até que foi o primeiro jogo que eu fui, mas eu também não tenho certeza. Foi 3-2 Fluminense, então assim, foi um Fla-Flu com vitória nossa, que já é, como a gente sabe, normal. Mas é a minha primeira lembrança. Agora, de ter ido, mas eu lembro muito pouco do jogo em si. Eu lembro tenho essa memória de que foi o Fla-Flu, que esse foi o placar, mas lembro muito pouco detalhe. A minha primeira lembrança mais vívida, assim, é das finais, que infelizmente nós perdemos, as duas finais, são duas, né? Contra o Vasco, 93 e 94, salvo engano. E eu lembro da nossa festa no intervalo. Até já mencionei isso aqui em algum programa nosso. A festa que o Fluminense fez no intervalo contra o Vasco num desses 2 anos. Eu fui nos 2 anos, mas um dos 2 anos eu lembro que eu fiquei uma coisa assim, maravilhosa. O Vasco estava ganhando o jogo, acho que estava 1-0 pro Vasco. E a torcida fez uma festa, fogos pra caraca, eu lembro que era muito pequeno. E assim, claro, assustava, aí fiquei meio colado na pilastra, assim, achei bonito, mas estava meio assustado ao mesmo tempo. Escorado na pilastra, assim, falei, caraca, que é isso que tá acontecendo, né, cara? Eu lembro disso, assim, claramente, assim, foi, pô, espetacular, né? Uma pessoa fazer uma festa perdendo um jogo, assim, foi muito bacana. Essas são as minhas primeiras lembranças
do Maracanã. Mas o primeiro jogo, se minha memória não estiver me traindo, foi o Fla-Flu 3-2. E eu queria lembrar também, pedir para vocês falarem, a lembrança mais marcante. Essa é difícil, né? Tem muitas, né? Mas fala aí a lembrança mais marcante. Quem quer começar? Bom, eu assisti ao vivo as 3 finais do tricampeonato, o Brasileiro de 84, os 2 jogos da final e todos os títulos subsequentes, né? Não estava em Florianópolis, não estava naquela cidade de longínqua de São Paulo em 2012, mas estava assistindo o jogo próximo em Laranjeiras ou em casa em 2007, em Laranjeiras em 2012. Mas não tenho nenhuma dúvida, mesmo tendo assistido um tricampeonato brasileiro ao vivo, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que foi o Fla-Flu de 95. O título mais importante que eu vi ao vivo do Fluminense. Por todo o contexto, né? A gente vinha de 10 anos sem título, o Flamengo simplesmente trouxe o Messi da época, um super time, e o Renato barrigudinho, coitado, um Casares da época, largado lá em Búzios, o dirigente do Fluminense trouxe ele falou que a gente ia ser campeão e ganhamos 3 de 4 Fla-Flus, empatamos o outro e aquela final épica, né? Pô, é muito difícil competir assim. É. E provavelmente esse vai ser o jogo de vocês 3. Eu sei que não vou dar do meu spoiler xará do vai meu. ser. Eu já sei que vai ser esse. O do Bolt eu quero ver se vai ser esse também. Mas é muito difícil competir com vocês. Pô, o Edu viu tudo, porra. Ele viveu o Maracanã, porra, desde a inauguração é foda. Deixa eu te falar Cara, só uma coisa. O Edu acabou de ofender o Rei do Rio, cara. Só isso. Comparar o Renato com o Casares é brincadeira, né? Não, o Renato no início de 95 ele estava largado lá em Búzios. Ninguém queria contratar o rapaz. Eu sei. Ele veio. Inclusive ele estreou em Conselheiro Galvão, uma tarde de 50 graus no Rio de Janeiro. Salvo engano, não foi titular e ali se deu o início da campanha heróica. E perdemos o jogo. Não ia nem falar isso. Galvão, ele começou no banco e perdemos do Madureira. E eu omiti essa com informação. gol no final, né? Um gol nos acréscimos. Aliás, essa campanha o Fluminense começou muito mal, né? Tanto no início do campeonato, até no octagonal final também começou muito mal e foi recuperar. Eu acho que o time foi formado para aquele campeonato, né? Então ele foi pegando corpo. Então ele era meio assim irregular. A gente empatou o Fla-Flu da estreia do Romário, que também deu quase 100 mil pessoas no Maracanã, a estreia do Romário no Flamengo. 0-0. Se esperava que o Flamengo ia ganhar o jogo. E o Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo. Foi 0-0 com o Fluminense jogando muito melhor. Mas aí tropeçava num pequeno, ia nessa. Aí quando chegou no octogonal, que o time acabou engrenando, e aí engrenou mesmo. Aí virou um time muito competitivo. Mesmo no octogonal, porque tinha assim. Eu acho que Botafogo começou com 1 ponto, o Vasco com 2, Flamengo com 3, se não salvo engano. E o Fluminense estreou. Não, só fazer um parênteses, Edu, desculpa te cortar, para os nossos ouvintes mais novos. O Flamengo começou com 3 pontos e a vitória na época eram 2 pontos. Não, já era 3. Já era 3? Já era 3. Então, mais uma desinformação. O Fluminense estreou empatando com o América e o segundo jogo a gente perdeu para o Botafogo. 1-0 o gol de Beto, que tinha acabado de ser trocado por 50 pares de chuteira. E aí a terceira partida... Oi? Só acrescentando, Eduardo. E o Flamengo ganhou nas 2 primeiras rodadas, já tinha 3 pontos extras, ganhou os 2 jogos, foi para 9. E o Fluminense ficou com 1. E foi na terceira rodada, né? Contra o Vasco, a gente conseguiu uma vitória daquelas características nossas, com gol no final, de viradas. Foi 3-2 o jogo. E a partir daí foi... Cara, aquela campanha ali a partir de... Quer dizer, todo o octogonal, né? Mas segundo turno em diante ali, cada jogo absurdo. Lembro de 2 especialmente. A gente está falando de Maracanã, mas já que vocês pediram a lembrança mais marcante, 2 jogos dessa campanha. Um no Caio Martins contra o América, foi 1-0 gol de Jair, e um contra o Bangu em Moça Bonita. 1-0 gol de Rogerinho, já na reta final ali do octogonal. Fala aí, Bolt. Isso já deu para perceber, mas reforça isso, a lembrança mais marcante. Não, cara, olha só. Eu acho que
Não sei, muito difícil alguém que viu o gol de barriga não ser essa a sua melhor lembrança. O gol do Washington contra o São Paulo na Libertadores é algo comparável, Ia ser o meu, mas dos mais novinhos. pô, foi mal, então eu estraguei aí. Que Mas, isso? mas não é a mesma coisa, não foi a mesma coisa. Cara, o Fla-Flu de 95 é uma coisa assim, uma coisa de maluco, cara. É uma coisa de maluco. Não tem. Se você juntar todas as circunstâncias, incluindo essa que eu já falei, que o Flamengo começou no início do octogonal, tinha 9 pontos e o Fluminense 1, e o Fluminense tirou essa diferença. Se você, e o Romário, o Romário porra, tinha acabado, 6 meses antes tinha ganho a Copa do Mundo sendo o craque da Copa. É uma coisa que hoje em dia é inimaginável. Não tem parâmetro no futebol. O Campeonato Carioca de 95, o que o Fluminense fez, não tem como igualar hoje, assim, as circunstâncias. Então, cara, é uma coisa de maluco. Aquele jogo, e aí a gente, porra, jogando muito, faz 2-0, os caras, porra, em 10 minutos de tilt no Fluminense, eles empatam. Porque também isso é outra falácia. Muita gente fala assim, o Fluminense jogou melhor o primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor o segundo. Não, o Flamengo jogou 10 minutos e fez 2 gols. O Fluminense jogou melhor o jogo No inteiro. primeiro tempo, o Fluminense não jogou melhor. O primeiro tempo foi um massacre, né? Um massacre. Foi uma coisa assim, porra. E aquela chuva, aquela coisa épica, né? E Maracanã também com 100 mil pessoas. O Fluminense com jogadores. Foi uma guerra. Aquele jogo foi uma loucura. Agora, esse jogo contra o São Paulo também, da Libertadores, do Washington. Eu tenho também grandes lembranças, obviamente, muito queridas do tricampeonato. É o time da minha infância, né? O grande time da minha infância. Aqueles caras ali, para mim, eram super-heróis, não eram jogadores de futebol. Todos os 11, mais uns 2 ou 3 reservas que entravam muito. Sim. E aquele time era uma coisa muito séria também, taticamente. Hoje em dia a gente fala assim, o Fluminense é reativo, como se fosse uma justificativa para o Fluminense jogar esse futebol horrendo que joga hoje em dia. Não, reativo era o time do Tri, e jogava pra caralho. Era um time que tinha jogadores habilidosos, inteligentes, time taticamente muito bem arrumado, e que era muito difícil de ganhar. Esse era um time reativo, mas um time reativo se propondo a ser reativo, mas fazendo isso quase com perfeição. O time de hoje só fica lá atrás e espera o tempo passar. Então esse time do Tri também eu tenho lembranças maravilhosas. Tive a felicidade de conhecer o Assis, conhecer o Romero, infelizmente, né, por uma coisa terrível essa morte do Assis e do Washington, mas eu tenho a pretensão de dizer que ele foi meu amigo antes de falecer. O Romerito eu considero amigo. Então, esse é um time dos sonhos. Agora, as 2 lembranças mais assim marcantes que eu tenho, assim, mais sensacionais de jogos do Fluminense, não tem como. O gol de barriga e depois acho que o gol do Washington contra o São Paulo. Xará. Não, é isso. Eu acho que da minha geração, assim, se for falar de título, talvez, eu acho que o primeiro, assim, da minha geração foi, com algum nível de mais emoção, foi aquele do Carioca de 2005. A gente pode botar aquele gol no final também. Mas de jogo marcante mesmo, acho que Libertadores de 2008, tanto o jogo contra o São Paulo, até pelas circunstâncias, o gol no final, né, tudo aquilo, mas a Libertadores em si, né, o jogo contra o Boca foi um jogo também sensacional. Então acho que a minha geração certamente vai marcar essa fase da Libertadores e, sobretudo, o jogo contra o São Paulo como o jogo mais marcante, assim. Infelizmente não nasci antes para viver o título de 95. E pra fechar, eu vou falar, claro, o Xará já adiantou aí, é óbvio que é o gol de barriga. Eu era pequeno ainda, tinha 10, 11 Não anos. mete essa. Porra, Não, tinha os seus 35 já, porra. sou de 84, meu querido. Não, E 10, aí, 11 cara, de Maracanã, queria falar. Ah, não. sim, aí sim. Continuando aqui, apesar dessas trairagens dos meus camaradas, eu tinha 10 para 11 anos, alguma coisa assim, e cara, foi tudo. Eu lembro de detalhes desse dia. Eu acho que já até contei até isso aqui. Não sei se foi em off, se foi em algum programa. Eu lembro de detalhes desse dia. Foi uma coisa assim mágica. Mas também eu concordo com o Bolt, assim, mais pra cá, a Libertadores contra o São Paulo, aquele jogo foi realmente muito marcante.
é um dos mais marcantes da minha história. Mas, gente, agora eu sei que já estão alongado, eu queria pedir só mais uma coisa, pode ser até mais rapidinho. Lembranças mais inusitadas. Uma lembrança mais inusitada do Maracanã. Quem quer começar aí? Vambora. Você que deu a ideia. Não, então tá bom, eu vou Aí falar. sim. A minha lembrança mais inusitada do Maracanã é Fluminense e Juventude de Mato Grosso. O Fluminense perdeu de 3-0 ou 4-1. Agora acho que foi 4-1 isso. Tinha gol fora, né? É isso. Na Copa do Brasil. E foi pro Maracanã. Aí precisava ganhar de 3-0. E aí eu não lembro o ano exato agora. Eu lembro que o atacante era o Magno Alves. E eu lembro que eu fui pro Maracanã muito cedo, assim. Maracanã, assim, cheguei antes dos portões abrirem. Eu ia fazer acho que eu ia alguma coisa na Tijuca. E aí eu era muito novo, fui direto. Falei, vou pra Tijuca, de lá eu fico. E aí eu fui com o dinheiro meio contado, aí meio que ficou apertado de grana. Tipo assim, eu cheguei muito cedo, com dinheiro muito curto e foi meio que um perrenguezinho, mas resolvi, entrei. Eu lembro que eu entrei, cara. Nesse dia eu fui de cadeira também, acho até porque eu tava apertado de grana. Tipo assim, eu não calculei exatamente, eu era moleque na época. E eu na cadeira, e eu vi a torcida chegando, botando faixa, porque assim, eu tava muito. E aí eu lembro de toda essa movimentação eu na cadeira vendo e tal, e o pessoal mais perto foi chegando, começando a conversar, fiquei conversando com o coroa. E o jogo em si, cara, tipo assim, era um jogo que tinha tudo para ser um desastre completo e acabou sendo muito maneiro no final, porque o Magno Alves fez o último gol, não lembro detalhes dos outros dois gols, mas acho que um dos últimos lances, não foi o último lance, cara, a bola meio sobrada, que ele pegou assim, a bola ia saindo, ele chutou, fez o gol, cara, foi uma festa, 3-0 Fluminense, uma classificação contra um time totalmente inexpressivo, nunca tinha ouvido falar antes, nunca ouvi falar depois. Juventude de Primavera do Leste. Como é que é? Juventude de Primavera do Leste. Pô, cara, aí, era isso aí. O Fluminense perdeu de 4-1 no jogo de ida. Foi. E aí no jogo de volta eu fui nesse jogo, foi o jogo mais inusitado que eu me lembro, assim. E foi muito bom o final, né, cara? O Maracanã tem essas coisas, né? Tipo assim, um jogo que eu não daria nada. Eu fui completamente desesperançado, sei lá, e fui pro jogo e deu tudo certo. E você falou aí no Magno Alves, né, cara? E o Magno Alves só não é o maior artilheiro em um jogo da história do Maracanã, que ele teve aquele jogo contra o Santa Cruz que ele fez 5 gols, né? Vocês devem lembrar. E ele só não é o maior artilheiro porque o Zico fez 6 gols em um jogo que foram 4 de pênalti. Um jogo contra o Goitacás, que ele, inclusive, fez 6 gols, 4 de pênalti. Mas não deixa de ser inusitado também o Magno Alves ter feito 5 gols no Maracanã, né, nesse jogo. E, enfim, por muito pouco não é o recordista do estádio, já pensou? E eu acho que eu tava nesse jogo também, foi uma coisa também épica, foi muito bom. Quem mais que acha? O Bolt já deu dele aí, o Fluminense Santa Cruz. Não, esse não, mas eu tô tentando lembrar alguma coisa, cara, inusitada, não tá me vindo nada na lembrança. Eu me lembro daquele gol do Washington em 87, aquele famoso também, que ele driblou o time do Vasco, assim, driblou uns 3 ou 4, fez um gol de placa. Foi no Campeonato Carioca de 87, eu tava no Maracanã. Lembra até o nome dos zagueiros do Vasco, Donato e Moroni. E o goleiro Acácio. Acácio, E esse gol, muita gente fala, não é historinha, não é folclore. As pessoas na arquibancada berravam, chuta, porra, chuta, seu filho, seu FDP, caralho. As pessoas se descabelavam. Porque se você vê esse lance na televisão, você vê a imagem hoje, videotape, ele durou, sei lá, 8, 10 segundos, ele driblou uns 3 ou 4, mas na hora, eu te garanto que durou uns 3 minutos. E ele driblou o time do Vasco inteiro 2 vezes. E as pessoas se davam cambalhota na arquibancada, se esgoelando, xingando o Washington de tudo que é jeito para ele chutar para o gol. Isso de fato aconteceu. Foi um momento inusitado também e um momento bom, né? Uma boa lembrança. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no Maracanã. Boa. Eu não vou falar, não, mas me lembrou de um outro momento bem depois. A gente até mencionou aqui do Paulo César, mas só para complementar, o Maracanã é uma fenda no tempo, né, cara? Cada segundo no Maracanã, ele é muito mais do que no mundo fora dele. Xará e Edu, quem quer falar aí do jogo mais inusitado? Eu não veio muita coisa à cabeça, mas vou ficar com o Fluminense Náutico em 99 na Série C, com 2 horas de chuva
na geral do estádio, porque só tinha geral, né? Tinha geral e cadeira, Então foi mas a ali torcida foi toda na geral. Eu tava nesse jogo uma, também. uma demonstração ali de entrega e de amor ao clube Uma inesquecível. chuva torrencial, todo mundo encharcado na geral, sensacional. Muito boa E lembrança. foi justamente porque estavam fazendo a obra para colocar as cadeiras na arquibancada para o Mundial de 2000. Isso foi no final de 99. Boa. E só para pontuar aqui, eu sempre falo com o Ramonzinho, a gente sempre brinca dos 10 melhores jogos, dos 5 melhores jogos, e esse Fluminense e Juventude sempre está na minha lista, esse que o Hugo citou aí, porque foi uma vitória épica assim, do Fluminense, gol no final, e pô, era o Juventude, sei lá da onde, né? A galera saiu comemorando pela rua, e carro buzinando, falei, pô, que maravilha. Xará, agora é a tua vez, Cara, não dá mais pra escapar. Não tem, minha memória é falha, né? Porque a memória é curta, né? Mas pensar num momento que nem tem tanto a ver, tem mais a ver com o Maracanã em si, com o momento que eu vivi no Maracanã, do que especificamente com o Fluminense. A Catarina vai miar aqui e vai participar do programa. Que foi em 2007, uma rodada dupla na Copa do Brasil, né? Existia rodada dupla ainda. O Fluminense, inclusive, nesse jogo, perdeu para a América de Natal e depois teve Vasco e Gama. E aí uma galera, eu inclusive foi um dos que fiquei, ia falar que uma galera maluca ficou e eu fui um desses. A gente fez um bloco na arquibancada verde, e começou a cantar pro Gama. Então a gente assistiu o jogo do Vasco e Gama, e o Gama ganhou e eliminou o Vasco nesse dia. Então, assim, o Edu sempre cita aquele momento que as torcidas saíam juntas, né? Teve esse momento também, porque a torcida do Gama, que na verdade era do Fluminense, que ficou, saiu junto com a torcida do Vasco, e a gente sacaneando muito. Então, assim, essa saída foi muito épica também. Apesar da derrota do Fluminense, o Fluminense seguiu no campeonato porque ganhou lá do América de Natal, por 2-1, então perdeu aqui por 1-0, mas como fez 2 gols fora, né? Se manteve na competição e depois a gente veio a ganhar o título. Mas esse depois essa rodada dupla e esse depois, com a eliminação do Vasco, a gente torcendo pro Gama, criaram música pro Gama no dia. Eu tinha assim, uma coisa inusitada aí, o momento que eu vivi no Maracanã. Essa lembrança é boa de rodada dupla, porque eu também tenho história de rodada dupla, mas era mais no Carioca. Durante um tempo no Carioca foi muito comum ter rodada dupla. Eu lembro de um que depois do jogo do Fluminense era Botafogo e Olaria. E a gente ficou junto da torcida do Olaria, tipo assim, cantando junto com os caras. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, pô, o jogo do Fluminense já tinha acabado e ficou da torcida do Olaria depois. Não, é isso. Essa rodada dupla, o jogo do Vasco e Gama era um jogo de 9h30, 9h45. Então, assim, a galera saiu, era, porra, meia-noite do Maracanã. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Vasco e Gama. Mas, pô, valeu a pena pra caralho. Eu me lembro da rodada dupla, que foi em 86, Fluminense Central de Caruaru, Flamengo e Atlético Goianiense. Essa foi animada. Caralho, essa puxou lá da raiz, o pau né, cantou na arquibancada. Me lembro que teve uma briga também pesada na arquibancada. Boa, viu? Foi boa essa rodadinha de histórias inusitadas. Eu me lembrei de uma coisa inusitada agora. Não sei se o Eduardo vai lembrar, nos anos 80 até remete àquela discussão das figuras folclóricas da geral. Nos anos 80, em meados ali dos anos 80, tinha um cara que ia para geral vestido de roupa de corredor, de atleta, toda roupa de atleta mesmo, e ficava correndo em volta da geral o jogo inteiro. Era um maratonista da geral. Não sei se o Eduardo vai lembrar desse. Não lembro, não. Só para falar de um jogo marcante aqui, que está sempre no topo da minha lista, aqui, junto com o Fla-Flu e tal, foi o Fluminense Atlético Mineiro de 2009, né? Que muita gente fala que foi o início da arrancada, mas não foi nada de início da arrancada. Foi, mas ninguém esperava que fosse, na verdade. Porque ninguém que estava no estádio ali acreditava minimamente que a gente fosse se livrar do rebaixamento. E então, assim, foi um jogo, e ainda havia uma conversa que o Maracanã ia fechar, então o Fluminense estava virtualmente rebaixado, com a expectativa de a gente não ver mais o Fluminense no Maracanã por algum tempo. Então, assim, quem foi naquela de, porra, vamos junto até o final, vamos cair junto, e foi épico, né? Chuva também, quem foi cantou pra caralho. Tinha uns 15 mil, né? Uns 15 mil de absurdo aquele jogo. Esse jogo aí foi uma das maiores atuações da torcida do Fluminense que eu já vi. Sim. Eu me lembro que no Globo Esporte do dia seguinte,
A Glenda Kozlovski, na abertura do Globo Esporte, no dia seguinte, ela falou assim, nunca vou esquecer disso, ela falou, a torcida do Fluminense emocionou. Não foi o time, a vitória, não foi a torcida se emocionou, não. A torcida do Fluminense emocionou. Foi aquele jogo foi fantástico. Aquela reta final de 2009 foi uma coisa de doido também. Sim, boa lembrança. Esse jogo foi realmente foda pra caraca mesmo. Acho que foi boa essa rodadinha de histórias inusitadas. Vamos fechar agora esse tema principal sobre nosso finado Maracanã. Infelizmente, sequências de atrocidades que fizeram com ele culminou na chegada da Arana Tijuca em substituição. Vamos falar agora do momento do Fluminense. O Fluminense que ontem, sábado, dia 6 de novembro, venceu o campeão brasileiro de 87 por 1-0 no Maracanã. E aí eu queria falar de vocês. E a próxima rodada contra quem é? Agora fugiu aqui a Grêmio. produção. Me ajuda aí. Grêmio. Grêmio lá ou aqui? Lá. Lá. Sem Grêmio torcida. lá. Sem torcida? Sim. Por quê? Tá punido? Tá punido. Quebraram a máquina do É, VAR, por causa do- invadiram o campo. Ah, verdade. Então, o que você tem a dizer aí sobre o momento do Fluminense? Quem quer começar? Xará, começa aí, Catarina já tá querendo falar mesmo. Já fala junto com ela aí. Eu tô aqui me desdobrando aqui, fazendo um carinho nela para ela não miar enquanto eu falo. E falar do momento do Fluminense tem sido um pouco complicado, né? Porque o momento da atuação em si, né, do desempenho do time, não tem sido bacana, satisfatório, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense demonstrou ontem. Eu particularmente vi uma melhora no jogo de ontem, assim, na atuação do time. Não que me deixasse satisfeito, né, de forma integral, assim, esperava realmente que o Fluminense fosse mais efetivo, ganhou o jogo, acho que isso que importa, mas falando, né, tentando analisar um pouco do desempenho do time, eu acho que o Fluminense melhorou, acho que o Casares, por exemplo, foi uma surpresa, né, teve um desempenho bom, e eu até tinha falado na resenha que acredito mesmo que o Casares, né, nesse esquema do Fluminense que o Marcão tem adotado, o Casares pode ser uma peça importante, porque uma das coisas que a gente sempre batia na tecla era a falta de criatividade no meio-campo, e é inegável que o Casares tem qualidade, né? Eu acho que as questões dele, às vezes, a instabilidade, né? Joga algum jogo, some outros, questão física também um pouco, mas é inegável que no nosso elenco ele é um cara que tem qualidade no meio-campo e pode, de fato, oferecer algum nível de criatividade na criação de jogada mesmo, que era uma coisa que eu acho que o time do Marcão pecava muito. Então, assim, eu acho que o Fluminense teve uma atuação, só para não me alongar, até porque já são, né, 1h10 de programa, mas eu acho que o Fluminense teve uma atuação, eu vi uma melhora, acho que o Marcão tem muito desafio ainda, muita coisa para fazer ainda nesse time. As carências são evidentes, como a gente já citou 350 vezes, a carência própria do meio-campo, mas também lateral esquerda, até que o Marlon deu um cruzamento do gol da vitória ontem, né? Mas continua sendo uma posição de carência do time. E só para finalizar, a grata surpresa também do David Braz, né, cara? Que é um cara que o David Braz nesses jogos ele tem sido a cara do Fluminense, né? A cara do time de guerreiro mesmo. Tem se colocado aí como uma liderança importante e foi feliz, decisivo no jogo ontem, pôde fazer o gol da vitória. Então é isso, passar aí para os camaradas de bancada, depois se qualquer coisa a gente pode comentar sobre essa treta também que rolou aí no final do jogo. Edu? Eu só queria voltar ao Maracanã rapidamente. Eu vi uma entrevista do Simos, né, escritor e historiador também, que escreve muito a respeito dos costumes, cultura carioca. Ouvi uma entrevista do tempo dele atrás que eu me identifiquei muito, até me emocionei na época, que ele falou que a maior tristeza da vida dele enquanto torcedor não foi numa derrota do Botafogo, ele é torcedor do Botafogo, né? E sim quando ele adentrou a nova Arena Tijuca e viu a merda que fizeram ali, que foi a destruição de uma parte muito importante da vida dele. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu entrei, se não me engano foi um Fluminense Vasco, né? Nosso retorno ali, aquele monstrengo que construíram, foi o mesmo sentimento. E com relação ao momento do Fluminense, a gente estava vindo de duas derrotas, né, com futebol muito pouco produtivo. Eu acho que a atuação de ontem, eu revi o jogo ontem, porque obviamente ontem eu não vi porra nenhuma, eu estava bêbado, cantando e vi muito pouco, como sempre no estádio. O Wagner fica puto, que sempre que eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é sentar para ver os melhores momentos. Porque obviamente que eu vi muito pouca coisa no estádio, né?
mas eu acho que foi uma das melhores atuações, sem apresentar nada de extraordinário. Foi uma das melhores atuações do Fluminense nos últimos, sei lá, 10 jogos aí, né? Porque o time criou e foi insistente até o final. Esse time tem muitas deficiências e pode ter sido um elenco, quem montou pode ter cometido falhas e tal, mas uma coisa que esse time não é sem vergonha, que você viu os caras, porra, correndo o tempo todo e tentando, falta qualidade, talvez falte posicionamento tático melhor, deficiência do treinador, enfim. Mas os caras batalharam, conseguimos mais uma vitória épica com a cara do Fluminense. E é isso, vamos continuar batalhando, sem superestimar a equipe, que é limitada. E vamos aí nessa gangorra até o final do campeonato, garantindo uma vaga na Libertadores no final. Amém. Bolt, seu comentário aí sobre o momento Fluminense. Eu concordo aí com o que o Tati e o Eduardo falaram. Eu acho que o Fluminense tem jogado muito mal, no geral, assim, tem jogado muito mal. Ontem realmente jogou um pouco melhor do que vinha jogando, mas também a gente tem que ver que foi um jogo contra o Sport no Maracanã, né? Então era um jogo mais fácil, era um jogo que a gente esperava os 3 pontos. Então, assim, o Fluminense teve iniciativa de jogo, coisa que ele não costuma ter, buscou a vitória até o final, mas com muito pouca qualidade, quase nunca acertando no alvo. Eu cheguei a escrever no Twitter hoje que o Fluminense só acertou um chute no gol, que foi do John Kennedy. E aí um cara veio brigar comigo, falou que não, que foram 2. Fiquei procurando esse segundo chute e não achei. Talvez tenha sido um peteleco do meio de campo do Luiz Henrique no primeiro tempo. Não, e o mais engraçado é a pessoa brigar com você, porque não foi um só não, tá maluco? Foram 2. Porra! Foram 10. Errado, foram 10. Não, foram 2. O cara brigou comigo sério. Mas assim, então é isso. Eu acho que a gente foi premiado pela persistência. A vitória foi justa, apesar que o Sport teve uma chance claríssima de abrir o placar, mas aí é aquele jogo, né? O Sport jogou por uma bola e não aproveitou. Então, muitas vezes é o jogo que o Fluminense faz. E a gente foi premiado pela persistência. Acho que a vitória foi justa. Acho que o Davi Braz barrou, que o Otaki citou aí, barrou o Lucas Claro com inteira justiça. O Lucas Claro fez uma temporada brilhante ano passado e está fazendo uma temporada muito ruim esse ano. E o Casares talvez tenha feito a melhor partida dele no Fluminense. Ele entrou e mudou totalmente. O cara com passe vertical, de qualidade. Eu acho que o Casares tem que ser titular. Aí muita gente também fala, não, mas ele não joga sempre assim, não pode ver só pelo jogo de ontem, ele é descompromissado e tal. Cara, ele jogou algumas partidas boas e várias partidas ruins. Tem um monte de jogador aí no elenco que só jogou partida ruim. Então, eu acho que o Casares, nesse momento, ele tem que ser titular. Se ele voltar a jogar mal seguidamente, vai ser barrado, naturalmente. Mas eu acho que nesse momento ele tem que jogar. Tô contigo nessa, vou complementar rapidinho aqui meus comentários sobre o momento Fluminense. Eu acho que, assim, para mim o Casares foi o melhor em campo, né? Assim, jogou muito, na minha visão. Vários passes. Eu acho que o Fluminense erra muito no aproveitamento, na última bola, vamos dizer assim. Quantidade de lances que, era para chutar e dar um toque a mais, ou era para dar um toque e aí erra o passe. Então, assim, nesse detalhe, faltou ontem, foi isso claramente, vários lances. Fred, John Kennedy, depois no segundo tempo, Luiz Henrique, enfim. E o Casares, quando entrou, mudou o jogo, assim, deu vários lances importantes. Para mim, foi o melhor em campo. E eu também tô com o Bolt nessa, assim, acho que com a partida que ele fez ontem, não tem como ele não se manter como titular. E eu acho que fica uma esperança para mim de que esse momento que ele ficou afastado, dizem, não sei, aí pode ser informação ou desinformação, que ele fez trabalho muscular quando ficou afastado, teve um trabalho específico para melhoria física. Se for isso, mais ainda motivo para ele ser titular, porque ele comeu a bola ontem, assim, dentro do que ele podia fazer, fez muito bem. E diante da mediocridade, assim, mediocridade até no sentido de mediano do elenco, não tem como o cara que jogou a bola que jogou ontem deixar de ser titular, tem que continuar sendo. E se ele continuar tendo esse futebol, ótimo pra gente, garantir a vaga na Libertadores vai ficar mais fácil. E se ele não voltar a não jogar bola, ficar descompromissado como foi,
vai voltar a ser barrado, como o Bolt falou. Tô com o Bolt nessa aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o momento Fluminense? Ou estamos contemplados? Não, foi até bom saber que ele comeu, que o Casares comeu a bola, né? Isso explica muita coisa. Parte física. Não, mas ó, o homem emagreceu aí, cara. Pô, vou defender ele aqui. O homem emagreceu nesse tempo que ele ficou afastado. Mas tudo bem. Belíssima alfinetada da voz da experiência no craque do jogo, na minha opinião, de ontem. E agora vamos aos recados finais. Xará, boa noite, até a próxima. Manda aí suas médias tradicionais. Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes. Agradecer aí a galera que ficou ouvindo até agora. Como eu falei com o Edu em off também, provavelmente a gente deve fazer uma parte 2 desse episódio, falando mais sobre o Maracanã. Acho que todo tema que a gente traz agora, a gente faz uma parte 2 depois para dar continuidade, porque são temas que dá para a gente sempre desenvolver mais e mais. Agradecer, obviamente, ao Bolt aí pela sua disponibilidade. Catarina está agradecendo aqui também, deu um miadão aqui de agradecimento, né, filho? Pela disponibilidade, está gravando aí com a gente domingo até quase 10 horas da noite. E é isso. Vence o Fluminense, para mim é o que mais importa. É até significativo a gente nem falar sobre a treta de ontem, porque eu acho que a treta de ontem é até um pouco sem sentido, porque para mim a treta não teve errado ou certo. Eu acho que a torcida está ali para cobrar, para apoiar. A gente fazendo justiça, a torcida apoiou quase até o final do jogo, né? Foi quase o jogo inteiro de apoio, de canto. Eu acho que a crítica, a cobrança veio nos minutos finais, assim como é natural também que o jogador de cabeça quente ali naquele pós-jogo também fique, enfim, chateado porque a torcida chamou de time sem vergonha, que é inclusive um canto que eu tenho discordância, e a Catarina está cantando aqui atrás. Então, assim, eu acho que é até uma discussão meio sem sentido e que me deixa triste, só que tiraram foco um pouco da vitória do Fluminense e da saída épica que foi da torcida do Maracanã, a gente poder voltar a viver aquilo, enfim. Então, é até significativo a gente não ficar comentando e se alongando nessa treta. E, para finalizar, aquele fora Bolsonaro de sempre, que já é tradição já, fora Bolsonaro já, que não dá para esperar a eleição do ano que vem, não. Genocida não pode estar na presidência do Brasil. Boa. E eu tô rindo aqui porque o Edu estava às gargalhadas por conta da Catarina te atrapalhando aí na sua fala. Edu, seus recados finais, boa noite e até a próxima. Boa noite. Na verdade, não era por causa da Catarina, não. É porque ele usou, tipo assim, sem entrar na treta e já entrando. Eu percebi isso. Eu falei assim, a gente não foi significativo, a gente não fala da treta. Aí eu falei da treta toda. É isso. Agora eu vou falar também. Registro. Mas é isso. Boa noite aí. Boa noite, ouvintes, amigos de bancada. Agradecer ao Bolt aí por aceitar o nosso convite. E é isso. Um abraço a todos. Fora Bolsonaro. E vence o Fluminense. Boa. Bolt, queria te agradecer aqui. Os meus camaradas já agradeceram, mas vou reforçar o agradecimento. Sua participação aqui abrilhantou o programa. Você sabe, acho que já te falei isso. Se não falei, eu vou falar agora mais uma vez. Sou seu fã, cara. Acho você um cara espetacular. Que isso. Espetacular em relação ao Fluminense. Sabe tudo de Fluminense, espetacular como pessoa, de forma geral. Eu sou seu fã mesmo. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Venha mais vezes, tá? Porque as portas estão sempre abertas para você. Dê seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima. Você vai voltar aqui com certeza. Até a próxima, camarada. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, cara. Pô, foi um prazer mesmo bater esse papo com vocês. Eu gosto de falar do Fluminense. Eu costumo falar que a gente liga a televisão aí, vê esses debates que quase não falam de Fluminense, então eu gosto de ver as lives, ouvir os podcasts. Eu acho que a torcida do Fluminense precisa inventar um novo canto de protesto que não seja o time sem vergonha. Porque é um consenso, acho que a totalidade da torcida entende que esse time não é sem vergonha. Ele pode ter 1000 outros problemas, e tem, mas não é um time sem vergonha. Só que na hora ali da insatisfação, o que tem para cantar, o único grito de protesto que existe no momento que eu saiba é o time sem vergonha. Então acaba que alguém puxa e as pessoas irritadas com o time vão na onda. Então seria interessante a gente, o pessoal que cria as músicas aí, bolar uma alternativa menos agressiva, para que a torcida possa manifestar a sua insatisfação com o time.
Mas é isso, cara. Nosso time realmente tem limitações, a gente vem lidando com muita dificuldade, com gestões ruins, com contratações ruins. E, enfim, é um momento delicado. O momento que o Fluminense passa por assim, a gente tem dificuldade em protagonizar um campeonato nesse momento, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai resistindo, cara. Fluminense é resistência hoje em dia, a gente tem que resistir contra esse flamenguismo meio totalitarista aí que tá rolando. E a gente, ser Fluminense é um ato de resistência e a gente vai resistir até o fim. Tá bom? E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Boa, muito bom. E eu, antes de me despedir, eu vou falar que aconteceu uma coisa chata hoje no Rio de Janeiro, rapaz. Um certo navegador aí português vai ficar pelo caminho mais uma vez, o que só reforça o que o Bolt falou, que não tem jeito. Se alguém é resistência a esse doping financeiro, a esse dominação desse flamenguismo aí, essa resistência, obviamente, é o Fluminense. Antes de fechar, o Xará pediu a palavra. Xará, manda bala. Não, só para divulgar aí o @ do Bolt, né, no Twitter, para a galera também seguir lá, acompanhar, @BoltFlu. É isso, Bolt? Isso. Boa, muito bem. Eu esqueci de uma coisa importante também. Fala. Fora Bolsonaro. Boa. É Aí isso. sim. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações tricolores. Fechou? Fechou. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol! Gol!